que ela se cumpra. Quer ver uma profecia se cumprida? Uma profecia. Geraldo Vandré escreveu a música Disparada. Jair Rodrigues cantou. E muitos outros cantores cantou até ela se cumprir. A música dizia assim, ó: prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão. Eu venho lá do sertão. Eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não. Ver a morte sem chorar. A morte e o destino tudo. A morte e o destino tudo estava fora do lugar. Eu vivo para consertar. E fala, e vai falando. Chega lá e fala assim, nas patas do meu cavalo. Mas o sonho foi sonhando. As visões se clareando, até que um dia acordei. Fala do cavaleiro, do rei. Aí, assim como o que eu estou falando hoje, é o que estava escrito por Chiclete Banana. Vou caminhando entre flores e guerra. Vou deslizando entre o bem e o mal. Um pouco louco entre monstros e feras. Sou o cavaleiro do juízo final. Então, tá entendendo? Os livros, a parte de fora do livro. Então, as pessoas que entendem, que vivem a música de profeta, essas mesmas pessoas foram as pessoas que seguiram na frente de Deus a vida inteira. Ninguém saiu da terra a não ser Jesus. Tudo isso que eu estou falando isso para que vocês tenham acesso o que está escrito no site www.chegoahora-da-verdade.blogspot.com. Você vai ver lá toda a verdade sobre os profetas, sobre tudo. Eu estou falando isso aqui mais para abrir uma visão e chegar lá vocês entenda a parte de fora do livro, tipo sobre a vinda do Messias, sobre a vinda de Cristo que teria acontecer. E teria que acontecer tudo de novo. Na música Lulu Santo está escrito assim, ó: e se virá, será quando menos se esperar, da onde ninguém imagina. Noutra música, assim como falava que Cristo teria que nascer de novo, no mesmo lugar, tipo em Natal, eu não vou falar sobre esse assunto. Lá quando você lê lá, você entende, ó. A música fala assim, ó: eu vi um menino correndo. Quem escreveu isso foi o profeta, não sei se é Miqueias ou é... Mas fala sobre o menino. Então essa mesma história se repete no profeta Caetano Veloso, quando fala: eu vi um menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho. E vai falar, né? Chega lá na frente e fala assim, ó: eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou para eu olhar para aquela barriga. Então dessa profecia, toda essa profecia se cumpre em mim. Quando o Roberto Carlos fala assim, ó: se ilumine na luz das estrelas, se reflete sobre a chuva que cai sobre a sua cabeça, agradeça, respire o ar, se concentre diante do mar, se procure, se encontre depressa, ele está para chegar. Era disso que ele estava falando. Se você vai entrar no site lá, você entende tudo isso. Porque essas pessoas, e assim será, toda a profecia se cumpriu. Se você chegar em casa agora e ligar o som, na hora que chegar uma pessoa no seu caso, a música está falando o que aquela pessoa foi fazer. Tipo profecia, quando eu falo para você que o profeta, Deus coloca no coração dele, ele não sabe sobre o que ele está escrevendo, dá a ideia. Tipo o Charlie Brown escreveu acerca de nós, o que aconteceu. E assim aconteceu, ele falou assim, ó, ainda na música Quinta-feira, ainda me lembro bem, aquela quinta-feira aí, 5 malandros em volta da fogueira aí. Eu vi o grito de dor de um homem que falava a verdade, mas ninguém se importava. Então essa profecia se cumpriu. Então, todos os profetas da Bíblia, que escreveu a Bíblia, eles são os cantores que estão aqui no Brasil. Assim, se você for lá nos sites, você vai entender. Assim como o livro da vida e a Bíblia, tem gente antes da Bíblia e tem gente depois da Bíblia. Antes da Bíblia porque não chegou no ponto ainda. E depois da Bíblia porque somos nós, somos a continuação. Está entendendo?
Então, era isso. Eu vou citar uns profetas aqui, para vocês entenderem do que estou falando. Zé Ramalho, eu falei que é o mesmo Eliseu. Antes andaram juntos Zé Ramalho e Raul Seixas, quando era Eliseu e Elias, que é Elias é o mesmo Raul. Zeide do Pranto e Raiz é o mesmo profeta Isaías. É o profeta Antônio Marcos, profeta, foi o mesmo profeta Zacarias há anos atrás. Então, ninguém saiu da terra. Quando não existe ninguém que já foi homem fora da terra. Então, se você for lá no site lá, vai entender. Eu vou dizer de novo mais uma vez. Chegou a hora da verdade.blogspot.com. Você vai entender. Todo mundo está na terra. Abraão, Jacó, Moisés, Davi, Jesus e Zacarias são uma pessoa só. E os 12 apóstolos de Jesus são os mesmos 12 filhos de Jacó. Era o significado. Jesus mudou o nome de alguns para que a gente entenda que as pessoas são a mesma. Mas o mundo, mas os nomes mudam, tipo na música o do rap, o salto, a música fala assim, ó, aos jornais eu deixo meu sangue como capital e a família um sinal. Ele fala que na família eu deixo um punhal, aí depois fala do sinal. Em toda a família tem um sinal, tipo assim, ó, em toda a família, tipo na família de Jacó tinha um chamado Levi. Quando Jesus foi juntar os apóstolos, tinha um cidadão chamado Levi, ele mudou o nome para Mateus. E hoje, André é o mesmo. No tempo de Jesus tinha um cidadão chamado André, um apóstolo chamado André. E hoje esse mesmo André está aqui. Tipo, os sinais, tem alguns sinais, eu não vou falar sobre os sinais, que tem muito, tá lá no site. Então o significado do nível da Babilônia que eu queria falar era sobre isso aí, para que as pessoas entendessem, sabe? O juízo foi dado. O juízo foi dado. É isso.